vocês já devem ter visto o trailer desse jogo chamado Unrecord, que é um jogo que ainda está em desenvolvimento e promete gráficos muito realistas e uma movimentação de câmeras similar às bodycams, que são aquelas câmeras presas ao corpo dos policiais. Por causa do realismo do trailer, diversas pessoas começaram a questionar se isso era uma filmagem real ou se era de fato feito em 3D dentro da Unreal Engine 5. Depois da reação do público, a desenvolvedora do jogo liberou um outro vídeo caminhando pela interface da Unreal, mas mesmo assim, muita gente ainda acreditou que poderia ser um vídeo montado sobre a interface da Unreal Engine, tudo isso feito na pós-produção. E atendendo aos pedidos de vocês, eu vou provar de forma técnica e sem achismos que o jogo foi feito sim na Unreal Engine 5, e para isso eu dividi esse vídeo em vários capítulos. Primeiro eu vou mostrar diversos modelos 3D que os desenvolvedores utilizaram no cenário. Em seguida, diversos erros de distribuição de objetos. Vamos falar também sobre personagens e animações, materiais, texturas e decals, iluminação e reflexos e muito mais. Tá curioso? Então segura a vinheta e fica até o final do vídeo que tem muita informação interessante para vocês. Eu vou começar então falando sobre os assets, que são os modelos 3D das nossas cenas. Muita gente comentou que o Unrecord é realista porque todo o ambiente é um ambiente real filmado, ou então que o cenário foi feito utilizando fotogrametria. Para quem não conhece, a fotogrametria é uma técnica em que nós fotografamos objetos isolados ou então todo um ambiente, e em seguida utilizamos algum software de escaneamento que converte essas fotos em modelos 3D. Dessa forma nós conseguimos manter todos os detalhes de texturas, imperfeições do mundo real, e inclusive a luz e as sombras aplicadas diretamente no objeto. E para provar que o cenário não é filmado e nem escaneado, eu encontrei diversos modelos 3D utilizados no trailer e que nós podemos baixar facilmente na biblioteca Megscans. Para quem não conhece, o Quixel Megscans é uma biblioteca gratuita de modelos 3D da própria Epic Games, fabricante da Unreal Engine, e nós podemos utilizar esses modelos para compor os nossos cenários livremente dentro da Unreal Engine. Então, logo no início do trailer, eu quero que vocês reparem que nós temos esse saco com entulho dentro, e esse já é um dos assets da biblioteca Megscans, que eu vou mostrar agora para vocês. Então eu estou aqui no aplicativo Quixel Bridge, que é o aplicativo que envia os modelos Megscan diretamente para a Unreal Engine. E esse asset que eu encontrei se chama Bulk Bag. Eu encontrei esse modelo procurando pelo termo Construction aqui na área de busca, então por isso nós só estamos vendo elementos com o tema construção. Mas agora que eu já sei o nome do modelo, se eu fizer uma busca, por exemplo, por Bulk Bag, aparecerá somente esse modelo aqui na lista. E na descrição do vídeo eu vou deixar o nome de todos os modelos que eu encontrei, caso vocês queiram procurar e baixar também. E lado a lado nós podemos notar que se trata do mesmo modelo 3D. Ali no fundo nós temos um outro modelo exatamente igual a esse, inclusive na mesma posição. Eu já até baixei esse asset, mas para baixar qualquer modelo aqui do Bridge é só clicar nessa seta verde, e depois de baixado nós podemos clicar em Export e ele enviará diretamente para o meu arquivo aberto na Unreal Engine. Então aqui no meu arquivo que já estava aberto na Unreal, vejam que ele já importou esse modelo. Eu posso clicar no asset e arrastar para Viewport, e depois eu posso mover, rotacionar ou escalonar o modelo como eu quiser, inclusive fazendo outras cópias dele. E aproveitando esse mesmo frame do começo, nós podemos ver esse barril, que também é da biblioteca Megscans, e lado a lado nós podemos notar os padrões de sujeiras aqui das texturas, que são exatamente iguais. E só esses dois assets já seriam suficientes para provar que o trailer não é uma filmagem e nem fotogrametria, mas vamos ver mais assets para que não reste nenhuma dúvida sobre isso. E o próximo modelo é esse capacete de obra, que como vocês podem ver, possui exatamente a mesma cor, o mesmo material e a mesma textura do modelo Megscan. Vocês podem ver que a textura está um pouco mais distorcida no Unrecord, mas isso ocorre por causa da distorção da câmera, que está fazendo esse efeito de bodycam. Passando para esse próximo frame, nós temos essa estrutura de metal, que também é Megscan, e nós podemos notar que se trata do mesmo modelo por causa desses padrões de sujeira na área superior, e especialmente por essa parte inferior da estrutura que está um pouco deformada para cima, exatamente igual ao Megscan. Ainda nesse frame nós temos esse barril de metal, vejam lado a lado como se trata desse mesmo modelo 3D do Megscans, e quando o nosso personagem vira para a direita,
nós temos esse mesmo modelo do barril, que inclusive foi posicionado de maneira errada. Notem nesse detalhe que ele atravessa um pouco essa mesa de madeira, e muita gente não sabe que na viewport da Unreal Engine, os assets não possuem colisão como padrão, então se o artista estiver um pouco desatento, ele pode deixar um modelo atravessando o outro por acidente, como aconteceu aqui nesse caso do barril. Agora vamos dar uma olhada nesses 4 modelos que não são Megascans, e sim, fazem parte de uma das cenas gratuitas da Store da Epic Games, que é essa fábrica completa e animada que se chama Factory Environment Collection, e como ela é gratuita nós podemos baixar o projeto e caminhar pela fábrica, vendo tudo funcionando em tempo real, ou simplesmente nós podemos utilizar os assets individuais dessa fábrica em nossos próprios projetos, exatamente como fizeram os desenvolvedores do Unrecord, e eu vou deixar também o link desse projeto na descrição. E eu vou começar pelo asset desse reservatório de água, que inclusive é replicado diversas vezes na cena. Aqui nesse frame nós podemos ver o modelo completo, mas como essa luz do sol está um pouquinho forte, eu peguei um outro ponto de vista de outro frame, em que nós podemos perceber um pouco melhor todos os detalhes de materiais e texturas, e aqui nas marcações que eu fiz, vocês podem perceber que as texturas são exatamente as mesmas. Então o próximo modelo é esse ar-condicionado também da cena da fábrica, vocês podem notar que é exatamente o mesmo modelo. Eles também utilizaram essas prateleiras altas de armazenamento, mesmo com essa cor amarela que é diferente, percebam a similaridade entre esses dois assets. Nesse caso, como esse modelo ele foi feito do zero, ele possui materiais separados para cada uma das partes da estrutura. Então nós podemos alterar facilmente as cores, criando um material do zero, que eu já deixei pronto por aqui, e eu só preciso clicar e arrastar esse material até a estrutura que eu quero mudar a coloração, e assim ele ficará muito mais parecido com as prateleiras do Unrecord. Ainda nessa imagem nós podemos ver outros 2 detalhes que denunciam que o cenário é 3D. Primeiro são esses tambores metálicos que estão atravessando o modelo do reservatório de água, e além disso aqui nesse modelo do tambor nós temos poucos polígonos, ao ponto que nós conseguimos até enxergar as faces um pouco mais retas que formam todo esse contorno curvo dele. E mais um asset retirado do projeto da fábrica da Epic é essa janela que foi utilizada de forma repetida, contornando toda a parte superior do galpão, e como se trata de apenas um modelo repetido, é possível até visualizar as repetições das sujeiras nos mesmos locais. E agora vamos passar para os assets finais que eu vou mostrar para vocês, e todos esses últimos que eu vou mostrar são de outro pacote da loja da Epic Games, que é esse pacote chamado Construction Site Vol 1. Que eu vou deixar também o link aí na descrição para vocês. Aqui nesse primeiro frame nós temos o grupo mais alto de tijolos, e observando na viewport da Unreal, reparem que ele é um objeto único com todos os tijolos juntos, e observando lado a lado, nós vemos que se trata exatamente do mesmo asset 3D. E passando aqui para esse outro frame, nós temos também o grupo de tijolos um pouco mais baixos. Vejam que eu consigo alterar esses 2 assets individualmente, mas eu posicionei de forma parecida ao que nós temos ali na imagem do Unrecord. Os próximos modelos são esses sacos de concreto, e reparem especialmente nesse nome Decogon, e esse não é o nome de uma empresa que vende concreto, e sim o nome da empresa 3D que criou esse pacote de modelos de construção. Então, olhando aqui na Store da Unreal, vocês vão ver o logotipo dessa empresa de 3D que criou esse pacote de modelos. Inclusive, nesse outro frame do trailer, nós podemos ver o lado de trás desses sacos de cimento, e eles são exatamente iguais ao modelo 3D. Então, se você ainda tinha dúvidas até aqui, eu acredito que os sacos de concreto com o logotipo de uma empresa de 3D são provas irrefutáveis de que se tratam de assets e não de uma filmagem real. Vamos voltar então nesse frame em que nós temos essas caixas de papelão, e nesse caso são 3 modelos separados, como vocês podem ver aqui na viewport, e que eu simplesmente posicionei igualmente ao que nós vemos ali no jogo. E por fim nós temos esse container, que nós já podemos ver as similaridades com o container que aparece no Unrecord, e esse mesmo container também é utilizado logo na primeira cena do trailer do Unrecord, aqui bem ao lado esquerdo, e nesse caso por causa da iluminação fica até um pouco mais fácil de nós vermos que a texturização é exatamente igual. Então, encerrado esse assunto de assets, porque eu acredito que eu já mostrei o suficiente para provar para vocês que o cenário foi modelado em 3D, então vamos passar para o próximo tópico, que são os erros de distribuição de objetos. Quando o assunto é distribuição de objetos, nós temos diversas formas de fazer isso dentro da Unreal Engine. A forma mais comum
é utilizando a ferramenta Foliage. Basicamente, nós podemos adicionar um ou vários modelos que nós queremos distribuir sobre uma superfície aqui nesse local. Depois nós ajustamos as configurações de distribuição para definir a quantidade de modelos, variação de rotação, escala e muito mais. E depois de configurar, reparem que meu mouse virou um brush, que eu posso clicar com o botão esquerdo e arrastar, distribuindo esses modelos randomicamente sobre alguma superfície. E digamos que eu fosse distribuir essa árvore na minha cena, mesmo randomizando a rotação e a escala dessa distribuição, às vezes nós podemos ter cópias com posições e rotações similares, revelando facilmente que se trata do mesmo modelo de árvore apenas repetido. E foi justamente o que eu notei no segundo vídeo do Unrecord, que é aquele vídeo em que os desenvolvedores andam pela Unreal Engine. Eu deixei o link desse vídeo aí na descrição também. Eu quero que vocês reparem que quando a câmera vira para essa posição, nós podemos perceber que se trata exatamente da mesma árvore repetida e que foram, coincidentemente, distribuídas com a mesma rotação. E além disso, um outro problema que pode ocorrer ao distribuir objetos dessa forma manual é que, por padrão, esse tipo de distribuição não possui colisão com outros objetos da cena. Então, se eu passar o mouse muito próximo dessa parede, a árvore poderá atravessar e ser vista do outro lado da parede. No caso do Unrecord, nós temos a distribuição de pequenas pedrinhas e entulhos por todo o cenário. E é possível notar esse erro de distribuição, por exemplo, nessa cena em que o personagem está subindo a escada. Reparem aqui na marcação como essa pedrinha está ultrapassando o modelo do degrau. E isso acontece em diversos outros momentos do trailer, mas é um pouco mais difícil de notar porque os elementos estão ultrapassando somente o chão, ou então a superfície em que elas estão sendo distribuídas. E mais um problema dessa técnica é que, se por acaso eu distribuir sobre esse grupo de tijolos, eu posso ter essas pedrinhas ultrapassando as faces laterais, ou então indo contra as leis da gravidade em situações que eles deveriam cair para dentro desses furos aqui dos tijolos. Reparem que é exatamente a mesma coisa que aconteceu com diversas distribuições do jogo Unrecord. Então nós passamos agora para a segunda forma de distribuição de objetos pela cena, que é com os parâmetros de física. A Unreal Engine consegue simular gravidade, colisões e diversos outros comportamentos físicos do mundo real. Então, basicamente, nós ativamos a física nos objetos, iniciamos o jogo e a gravidade e as colisões acontecem em tempo real. Porém, nem sempre essas simulações são muito precisas e dessa forma nós conseguimos ver alguns defeitos, como aqui nesse caso que eu representei. E se repararmos nessa sequência do Unrecord, o personagem corre por esse corredor e vemos esse objeto que parece ser um galão de gasolina ou de outra coisa. E se vocês repararem, esse galão está voando da mesma forma que eu mostrei o meu galão lá na Unreal. Notem que não existe sombra de contato embaixo do objeto. Inclusive eu criei um comparativo que eu fiz aqui no Photoshop e eu representei para vocês como deveria ser essa sombra caso o galão estivesse perfeitamente encostado nessa superfície. E além disso, quando o personagem pula, nós podemos ver que o galão se mexe um pouco, então isso confirma que é um objeto com física ativada. Se nós voltarmos agora para olhar aquele vídeo dos desenvolvedores mexendo dentro da Unreal Engine, quando a câmera mostra esse corredor, nós podemos ver exatamente o que eu falei, que é esse galão de gasolina voando naquele local, e quando eles derem o play no jogo, esse galão receberá a gravidade, porém, por alguma configuração de colisão, ele ficará com essa distância da superfície que vocês viram. E com isso nós encerramos o assunto de distribuições e vamos passar agora para player e NPCs. Começando pelo player principal, muitas pessoas disseram que as mãos do jogador segurando a arma teriam sido gravadas separadamente e montadas na pós-produção. Outras pessoas disseram que elas seriam mãos em 3D, mas que as animações das mãos teriam sido feitas com captura de movimento. E então, um dos desenvolvedores soltou esse vídeo do modelo 3D animado, que nós podemos comparar com a animação original do jogo, e o mais surpreendente é que o desenvolvedor disse que as mãos foram animadas por keyframe manualmente e não foram feitas com captura de movimento. Mais um detalhe que revela que essas mãos são de fato 3D é que após atirar com a arma, nós podemos ver que a fumaça gerada pelo tiro atravessa o modelo das mãos, como nós podemos ver aqui nesse ponto que eu marquei para vocês. E normalmente as fumaças são feitas utilizando o sistema de partículas da Unreal Engine, e um dos tipos de partículas gera diversos planes com fumaças randômicas animadas em um fundo transparente, e quando o personagem caminhou para frente, a fumaça ultrapassou a mão 3D dele, gerando exatamente o mesmo resultado que eu estou mostrando para vocês aqui na engine. E ainda aqui nesse tópico de personagens, vamos falar sobre uma das questões que mais inovaram e deixaram esse jogo realista, que foram as movimentações bem randômicas e também os efeitos de câmera e pós-produção internos da Unreal Engine.
Primeiro, a lente olho de peixe que distorce todo o cenário, imitando muito bem uma bodycam. Em segundo, a vinheta que aparece nas bordas da imagem, que também são comuns nas lentes olho de peixe. Inclusive percebam que a vinheta tem um movimento com um certo delay em relação ao movimento da câmera. Em terceiro, o Camera Shake, que é esse tremido da câmera sincronizado com os passos e também com o som dos passos do personagem. Reparem que quando nós ficamos repetindo o mesmo movimento, é bem mais fácil de notar essa animação, sempre tremendo a câmera conforme os passos do personagem. Um quarto efeito é a troca de exposições da câmera, que simula muito bem a exposição dessas bodycams. Em quinto lugar, uma camada de sujeiras, de poeiras e brilhos sobre a lente da câmera. Passando para o sexto efeito, nós temos as mãos com a arma, que primeiro elas viram em alguma direção, e só depois a câmera, que representa o nosso olhar, acompanha esse movimento das mãos. Então, primeiro as mãos e depois a câmera. Como sétimo efeito, nós temos o movimento tremido das mãos, e da mesma forma que nós conseguimos criar um balanço randômico para a câmera, nós também conseguimos pegar a animação das mãos original, que com certeza não possui esses tremidos, e depois dentro da Unreal Engine, nós podemos criar esse shake sobre essa animação, para deixar mais realista ainda. Como oitavo efeito, nós temos o Free Look, que é a capacidade de mover a câmera independente do movimento do personagem, e isso nós já temos em centenas de jogos atualmente. Passando para o nono efeito, nós temos o Motion Blur, que é esse borrado de movimento da câmera, que além de trazer essa sensação um pouco mais realista de movimento, ajuda a borrar ou disfarçar diversos defeitos que eu já comentei até o momento, como por exemplo a distribuição de objetos e também os objetos ultrapassando uns aos outros. E para provar que é possível fazer tudo isso na Unreal Engine, eu criei um arquivo do zero e mesmo sem conhecimentos avançados de blueprint ou personagens, eu tentei replicar a maior parte desses efeitos que eu mostrei. E muita gente não sabe, mas na Unreal Engine nós temos essa ferramenta chamada Post Process Volume, e nele nós podemos criar vários efeitos comuns de pós-produção e aplicar esses efeitos para toda a nossa cena em tempo real. Temos, por exemplo, aqui o efeito de aberração cromática, que eu posso ativar, ajustar aqui em tempo real, ou desativar para minha cena toda. Baixando um pouquinho mais, nós temos diversos ajustes de cores e vários outros efeitos em cada uma dessas abas. E além disso, nós temos essa área bem interessante que se chama Post Process Materials. Então nós podemos criar materiais com comportamentos específicos e utilizar esse local para aplicar esses comportamentos para toda a nossa cena. E foi exatamente assim que eu criei o primeiro efeito do Unrecord, que é a lente olho de peixe. Então eu simplesmente fiz um material que gera essa distorção da tela e apliquei o efeito aqui no Post Process. Inclusive eu posso desativar ou ativar esse efeito a hora que eu quiser. Agora eu vou mostrar ao mesmo tempo que eu recriei a vinheta, o Camera Shake e também o som do Camera Shake. Então vejam que dando um play aqui no Unreal, a vinheta aparece, e se eu movo para os lados já é possível notar o delay da vinheta com relação ao movimento. Se eu virar muito rápido, nós já vemos o Motion Blur também, e agora se eu começar a caminhar, vocês vão ver o Camera Shake sincronizado com o som dos passos. O próximo efeito é o Free Look. Eu já configurei um botão e reparem que mesmo andando para frente eu consigo virar a cabeça do personagem para qualquer direção. Aqui nesse local nós já podemos ver o próximo efeito, que é a troca rápida de exposição da câmera. Vejam que olhando para um lado escuro ou para um lado claro, nós temos essa alteração da exposição da câmera, e esse também é um efeito muito fácil de criar no Post Process Volume. Observando aqui dessa posição, reparem que aparece uma sujeira na lente da câmera, que é um efeito também muito fácil de criar. Nós só precisamos colocar alguma textura nessa área de Dirt Map do Post Process Volume. E aqui para o próximo efeito eu já adicionei as mãos e também a arma no personagem, e vejam que eu consegui representar que quando eu viro para alguma das direções, primeiro nós temos a movimentação da mão e só depois nós temos a movimentação da cabeça. O próximo efeito é o movimento tremido das mãos do personagem, e como eu comentei anteriormente, é possível criar esse efeito simplesmente adicionando uma movimentação randômica sobre a animação original das mãos do personagem. Então, comparando aqui lado a lado, vejam à esquerda como é a movimentação original desse personagem, e à direita nós temos a minha programação gerando os efeitos aleatórios de movimento. Inclusive, forçando esse efeito, vocês podem ver que sem tocar no mouse nós temos toda essa movimentação aqui na tela. E por fim, juntando todos os efeitos, nós temos esse resultado.
E obviamente eu não tenho a pretensão de me comparar à qualidade do Unrecord, mas em apenas um dia de trabalho recriando esses efeitos, eu acho que eu já consegui mostrar para vocês tudo o que é possível de se fazer dentro da Unreal Engine, renderizando em tempo real. E voltando a falar aqui do trailer do Unrecord, um detalhe que eu não vi ninguém comentando até o momento é que quando o nosso personagem dá um chute para abrir essa porta, vocês podem ver em slow motion que sai uma faísca da porta e na segunda vez que ele chuta, sai uma nova faísca que até onde eu sei, não seria isso que aconteceria no mundo real. E agora vamos falar um pouco sobre os personagens inimigos. Muita gente acredita que eles são pessoas reais filmadas em um cenário, então vamos ver alguns detalhes que provam o contrário. Primeiramente, percebam que quando eles são atingidos, eles caem quase que imediatamente, não dá nem tempo de ver o corpo caindo, e quando nós observamos eles caídos no chão, eles sempre ficam com essa mesma posição, com essa mão dura, e se vocês fizerem um teste de se jogar na sua cama, por exemplo, com os braços um pouco mais relaxados, suas mãos dificilmente ficarão nessa posição estática para cima, como acontece aqui no jogo. Nessa cena, inclusive, as pernas dele estão ultrapassando essas pedras aqui do chão. E por fim, aqui nessa cena final do trailer, percebam essa transição entre as duas animações, que ao que parece deu algum bug de transição, então nós temos essa mudança tão brusca entre as duas posições do braço, que acabou até gerando esse motion blur, e é um blur completamente incoerente com essa animação, e ele só ocorreu por causa dessa transição incorreta entre essas duas animações. Então a conclusão para mim é que os inimigos também são todos 3D, e aí podem perguntar, né, mas se são 3D, por que então que eles borraram o rosto dos personagens? E eu acredito que eles fizeram isso justamente para aumentar o realismo do jogo, porque nós humanos percebemos facilmente quando um rosto é feito em 3D. E além disso, borrar o rosto das pessoas é algo comum quando vemos filmagens reais de bodycams de policiais, porque o rosto dos suspeitos não pode ser mostrado nas filmagens. Então esse efeito de pixelado nos rostos, além de esconder que os rostos são 3D, que acabariam com o realismo do Unrecord, dessa forma eles também aumentam a sensação de realismo, trazendo algo que já é comum do mundo real. Então nós já podemos passar para o próximo tópico, que é decals e texturas. Quando nós vemos a primeira cena do trailer, ela já parece muito realista, especialmente por causa desses grafites nas paredes, que estão com um resultado bem natural. Porém, todos esses grafites, inclusive das áreas internas das cenas do Unrecord, são texturas da biblioteca Megscans. Vejam que aqui na biblioteca nós temos essa categoria chamada grafite, e a maioria dessas texturas foram utilizadas na primeira cena do trailer. Mas para que isso fique mais fácil ainda de observar, eu posicionei todos esses grafites exatamente na mesma posição do Unrecord. E esses grafites são aplicados com a técnica de decals, que é uma forma diferente de texturizar, em que nós vinculamos um material nessa ferramenta chamada decal, representada aqui na viewport por esse cubo, e onde nós aproximarmos esse cubo, o material do decal será aplicado, como se fosse uma projeção ou então um adesivo sobre a superfície. Então eu posso fazer uma cópia de um desses decals, eu posso rotacionar, escalonar, eu posso aplicar aqui no chão, por exemplo, e vejam que esse material já foi projetado perfeitamente sobre essa superfície. E assim foram feitos todos os grafites e diversos outros detalhes de materiais, sujeiras e texturas do Unrecord. E além disso, essa é mais uma prova de que essa cena não foi feita inteira por fotogrametria. Mas agora que nós já falamos sobre os decals, vamos falar sobre as repetições de texturas. E quando nós tentamos simular materiais do mundo real, o mais importante é tentarmos retirar as repetições visíveis das texturas e também gerar variações o suficiente, especialmente com todas as imperfeições do mundo real que nós estamos acostumados. Então agora eu vou mostrar alguns screenshots de texturas que possuem repetições visíveis no Unrecord e que até o momento ninguém comentou em qualquer review sobre o jogo e que provam novamente que o cenário não é filmado nem feito com fotogrametria. Primeiro, notem essa repetição de texturas logo na entrada. Vejam que é uma textura bem grande, mas ainda assim é possível de notar essas repetições que eu marquei. Mas não para por aqui. Vejam como nós temos diversas outras paredes por todo o cenário, que possuem uma grande quantidade de repetições visíveis, como vocês podem ver em cada um desses exemplos. Vocês podem até pausar aqui o vídeo para ver um pouco melhor cada uma delas. E para mim, uma das texturizações que mais denunciam que o cenário é 3D é essa aqui utilizada nas paredes dos banheiros. Vejam que eles utilizaram o mesmo modelo 3D repetido para todas as divisórias desses reservados, com exatamente o mesmo material, repetindo a textura na mesma posição. Em outro momento, quando a câmera vira para a direita, nós podemos ver outras repetições de texturas nessas áreas próximas às portas. Outra repetição de textura que é muito evidente fica aqui nessa subida das escadas, e isso também nunca aconteceria se fosse uma fotogrametria do local, como alguns acreditam. Vamos então para o próximo tópico, iluminação e reflexos.
No Record, eu acredito que a iluminação foi um dos pontos mais bem trabalhados e que colaboraram bastante para o realismo do ambiente, mas como eles estão utilizando a tecnologia Lumen, que é a iluminação em tempo real da Unreal Engine 5, é possível observar alguns defeitos de iluminação que são característicos do Lumen e que ao mesmo tempo revelam que sim, esse ambiente possui iluminação em tempo real. Então, voltando aqui nesse trecho em que o personagem chuta a porta do banheiro, se nós observarmos em câmera lenta, vocês podem ver essas manchas de luz aparecendo em locais aleatórios da porta, e isso ocorre porque o local é muito escuro e a configuração da qualidade do Lumen está baixa, e nesse caso precisa ser baixa para que nós tenhamos o máximo de performance e o máximo de frames por segundo possível durante o jogo. E o que aconteceu foi basicamente que a proximidade do personagem com a porta fizeram o Lumen recalcular a iluminação, gerando assim esses artefatos de iluminação. Nesse exemplo que eu preparei, vocês podem notar que ao mover esse cubo pelo ambiente, a iluminação é recalculada o tempo todo, gerando os mesmos defeitos vistos lá na porta do Unrecord. Se eu vier aqui e ajustar a qualidade do Lumen para um valor um pouco mais baixo, vocês vão ver esses defeitos de luz muito maiores e mais evidentes. E reparem nesse momento que eu tenho 135 frames por segundo aqui na minha viewport. Porém, se eu quisesse corrigir esse defeito de iluminação aumentando a qualidade do Lumen, agora movendo o objeto, essas manchas já sumiram. Porém, reparem que os frames por segundo baixaram de 135 para 85 frames por segundo agora. Então nós podemos perder 40, 50 frames por segundo ou até mais, somente para corrigir essas manchas, então por isso eu acredito que eles deixaram uma configuração um pouco mais leve. E um outro detalhe é que essas manchas normalmente aparecem em locais um pouco mais escuros ou com muitas sombras, como é o caso desse momento específico do Unrecord. E reparem só o que acontece quando eu ligo algumas outras luzes da minha cena, que somente por clarear o ambiente nós não temos mais essas manchas, mesmo se eu deixar a qualidade do Lumen muito mais baixa. E até uma outra técnica de otimização da luz para jogos que possuem muitos detalhes, como é o caso do Unrecord, é desativar as sombras para os objetos pequenos e que se repetem muitas vezes no cenário, como é o caso das pedrinhas. Para isso nós precisamos selecionar todas as distribuições e depois podemos vir aqui e desativar as sombras. E reparem que esse é um resultado bem parecido com o que nós podemos ver no Unrecord. E um outro detalhe muito importante que prova que a iluminação do Unrecord foi feita com luzes dentro da Unreal Engine é nesse momento em que uma luz retangular da Unreal aparece nos reflexos dessa poça d'água. Reparem que esses quadradinhos brancos bem pequenos são o reflexo das janelas lá de cima, e esse retângulo gigante é uma fonte de luz da Unreal Engine. Na Unreal, a iluminação como padrão é invisível para a câmera, porém o formato dela, nesse caso uma luz retangular, aparece nos reflexos dos materiais dos objetos. E eu vou continuar aqui nesse tópico dos reflexos. Aqui no começo do trailer, quando ele vira a câmera, vocês podem observar aqui nessa poça d'água que aparece algo como uma barra escura passando pelos reflexos, porque como esse tipo de reflexos depende do que nós conseguimos ver na tela, ele retira dos reflexos alguns cálculos dos objetos que estão agora para fora da tela. E por isso nós temos essa transição um pouco mais escura passando pelos reflexos conforme nós viramos a nossa câmera. E até uma outra situação em que isso é mais perceptível ainda é quando o personagem passa pela van estacionada. Se nós observarmos frame a frame, vocês vão ver que o retrovisor da van some dos reflexos assim que o pilar obstrui a nossa visão direta do retrovisor, justamente porque os reflexos são otimizados para refletir somente objetos que nós podemos enxergar na tela. Então, como vocês puderam ver, analisando tecnicamente, os reflexos também comprovam que o trailer foi feito sim em Unreal Engine 5 e não é uma filmagem real ou fotogrametria. Então eu acredito que eu consegui mostrar para vocês de forma técnica que tudo que nós vemos no trailer do Unrecord foi feito sim dentro da Unreal Engine 5. Aí na descrição eu vou deixar algumas respostas extras para outras dúvidas que me enviaram no Instagram, mas vocês podem deixar também seus comentários que eu responderei todos vocês. E se o jogo será lançado um dia e conseguirá manter essa qualidade no final, nós não temos como saber, mas eu torço que nos próximos anos nós possamos jogar de fato esse jogo. E não se esqueçam de me seguir e compartilhar esse vídeo com seus amigos que ainda acham que Unrecord é fake. E aproveitem para me seguir também no Instagram, que também é Tilima3D, e se quiserem aprender tudo sobre renderização fotorrealista com o renderizador Corona Render, acessem tilima.com.br/course/coronarender. Por esse vídeo é tudo e nos vemos no próximo.